Toda vez que eu vejo o tema religião sendo debatido em livros, filmes, documentários ou palestras, ao meu ver, cometem um erro comum. Nesse vídeo eu vou propor a solução para esse erro e vou mostrar por que que ele é um erro. E o ponto é que religião é uma criação humana. Como eu falei, eu vou te mostrar isso nesse vídeo e você vai passar a entender essa questão de maneira muito mais profunda e vai sair dessa superficialidade. Como vocês sabem, um dos temas principais aqui do nosso canal e que orbita o meu interesse, e não de hoje, há vários anos, é o tema da religião. E existe um problema, né, quando nós vamos debater esse assunto, é que é a suposta ideia de que é possível você harmonizar e todos os tipos de espiritualidade que existem em um único termo, que é o termo religião. E antes da gente prosseguir nesse debate, eu preciso fazer esse pano de fundo aqui para que a gente saiba exatamente sobre o que nós vamos investigar e o que nós vamos debater. Quando nós usamos um termo, como um termo que tem a finalidade de abranger uma série de objetos que existem, nós estamos tendo que pegar uma coisa que esses objetos têm em comum e depois diferenciar esses objetos com características específicas. Isso remonta a várias tradições antigas, por exemplo, na própria distinção que se tinha na lógica aristotélica entre gênero e espécie, por exemplo. Então, vamos fazer aqui um exercício prático. Quando eu uso a palavra animal, o que um leopardo, um tubarão e um golfinho. Não, um golfinho e um tubarão até parece um pouco, né? Mas assim, um leopardo, um tubarão e uma águia têm em comum. Todos esses objetos, esses seres, eles se movimentam por iniciativa própria. Eles têm uma capacidade sensitiva, por exemplo. Eles têm alguma espécie de algum grau de emoções, coisas do tipo, né? Então a gente pega tudo isso e fala assim, ó, isso aqui se chama animal. Mas você consegue perceber que eu uso essa palavra, eu limito muito. Eu não consigo entender uma ave, uma águia por causa da palavra animal. Eu não consigo entender um tubarão por causa da palavra animal. Eu não consigo entender um leopardo por causa da palavra animal. Na verdade, eles são bem distintos na realidade. Então, esse termo, por mais que ele diga algo sobre esses bichos, diz muito pouco. Diz uma coisa que todos eles têm em comum. Mas se eu precisar estudar cada um deles, eu vou chegar a tantas nuances e tantas características específicas que, por vezes, eu vou até esquecer dessa palavra genérica para me referir a esses animais. Agora, você imagina, a gente está falando de bicho, que é uma coisa que qualquer pessoa consegue reconhecer. Se você bota um tubarão, um leopardo e uma águia, qualquer pessoa consegue ver a diferença entre esses três animais. E a mesma coisa aconteceria entre qualquer outro objeto que compartilha um termo comum. Agora, quando a gente coloca objetos ou realidades, né, que tem um termo comum, que tem um termo comum para eles, mas que na realidade eles são completamente distintos. Esse é o problema de quando nós usamos a palavra religião. Porque, afinal de contas, o que tem em comum as diversas religiões, como por exemplo o cristianismo, o judaísmo, o islamismo, o espiritismo e várias outras religiões aí possíveis, a única coisa que essas coisas têm em comum é que elas têm o tema Deus ali presente. O tema vida espiritual, né, e tudo mais. Mas o que faz essas coisas como é que essas realidades, como é que essas religiões observam a Deus? Como que elas se relacionam? Qual é a proposta final dessas religiões? Tudo isso foge do tema. E por isso que quando você fala assim, um debate, a própria expressão, né? Todas as religiões são iguais, elas levam a caminhos. Ela já pressupõe que todas elas têm uma mesma visão de Deus, elas têm uma mesma finalidade. Ou seja, no fundo, o cara que fala isso, ele tem uma visão de religião e ele acredita que a dele é a certa. E ele está querendo impor isso para todo mundo. Eu sou um radical defensor que cada pessoa de uma religião específica, ela defenda o que ela bem entende da sua religião, com uma devida noção de que essa religião é diferente das outras, né? Ou você não tem como pegar um muçulmano que acredita e que professa o Deus único Alá, né? E que tem um profeta que é Maomé, você não pode achar que isso é a mesma coisa que, por exemplo, um cristão, que ele não acredita que Jesus Cristo é só um profeta, ele acredita que Jesus Cristo é Deus. E que isso não pode ser a mesma coisa para algumas religiões que nem acreditam em Jesus Cristo, por exemplo, e assim esse debate seguiria ad eterno. Então, todos os debates que levam em conta a noção da religião, ou até existem muitos canais aí no YouTube, né, que falam de ciências da religião, vão estudar essas histórias das religiões, vão citar vários autores muito famosos, enfim. Todos eles pressupõem que existe alguma coisa em comum em tudo isso. Mas a única coisa que essas realidades têm em comum, que esses objetos têm em comum, é como nós falamos, o termo ou a palavra Deus aparecendo em algum momento. Agora nós precisamos entender o que essa diferença, o que essa complicação ela gera para o debate, inclusive sobre qualquer coisa que você vai falar de religião. Então, como nós vimos, a palavra religião ela diz muito pouco sobre cada uma das religiões. Como nós falamos, qualquer debate sério que você tenha
o que você queira empreender no assunto religião, o primeiro passo é você entender o que os próprios religiosos daquela religião específica entendem por religião. Vou dar um exemplo muito simples. Eu não posso fazer uma crítica a uma religião específica sem entender o que eles entendem por Deus. Se eu fizer qualquer coisa dessa, eu estou debatendo qualquer coisa, menos aquela religião. Tanto é que quando a gente fala, por exemplo, sobre, aqui para mim, né, no caso eu sou cristão, católico, então eu, por exemplo, defendo a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, acredito que Jesus Cristo de fato é Deus, eu não acho que isso é só uma ideia, que isso é só que ele era uma pessoa muito boa, que eu não acho que ele era só um profeta, eu acho que ele era de fato Deus, Deus mesmo. Quando a gente pensa Deus assim, você fala Deus, a gente está pensando em Jesus Cristo. Então, eu acredito nisso. Como é que eu poderia debater qualquer outro ponto de uma religião? Por exemplo, o que que a religião tal e o cristianismo têm em comum? Qualquer coisa que eu vá debater sobre isso, eu estou pegando só aspectos do cristianismo e aspectos dessa outra religião. Eu não estou olhando para as duas religiões em si. Eu estava lembrando de uma vez, eu fiz faculdade de filosofia, né? E eu tive uma matéria que era ética filosófica. E o professor relacionava as várias virtudes e como que cada uma das religiões, elas entendem as várias virtudes, né? Elas compartilham muitas vezes. Elas vão dar um nome ou outro, mas você vê que elas têm uma noção comum. Ou, por exemplo, uma outra coisa que também vi na faculdade de filosofia, que é a matéria metafísica, né? Não vou complicar aqui o vídeo, não, é só para dar uma ideia para vocês. Que a maior parte das religiões, essas muito antigas, né, elas compartilhavam de uma mesma metafísica, né? O islamismo, o judaísmo, o hinduísmo, o cristianismo. Claro, tinha divergências, mas não é assunto do vídeo para a gente debater isso. Mas muitas coisas elas compartilhavam. E eu lembro que houve pessoas, né, que usavam disso para falar, tá vendo como todas elas chegam às mesmas realidades, enfim. Quando na verdade era o exato oposto. Essas coisas, essas várias religiões, elas chegam à mesma conclusão nesse aspecto, porque isso que elas estão falando especificamente não é um objeto próprio de nenhuma das religiões, é um objeto próprio da humanidade. Qualquer religioso ia olhar para isso aqui e ia falar que isso aqui é uma caneta. Mas não é porque elas chegaram à mesma finalidade, porque isso aqui é um ponto de partida para todas elas. Ou seja, a vida neste mundo é um ponto de partida para todas as coisas que você vai chegar no outro mundo. Mas o que cada uma propõe para além desta vida é muito diferente. Entrando especificamente no tema desse vídeo, quando a gente chama de maneira até provocativa que a religião é uma invenção humana, é nesse sentido que nós temos que falar. A ideia de que existe uma entidade, como a palavra religião ou religião, é, que possa agregar todas as religiões possíveis, isso claramente não existe. Isso, inclusive, ao meu ver, pessoal, eu acho até ofensivo com uma pessoa religiosa. É ofensivo com um muçulmano eu professar que ele não pode acreditar no profeta Maomé. É ofensivo com um judeu que eu não posso dizer que eu tenho que obrigar que ele tenha que aceitar a divindade de Jesus Cristo. É ofensivo com, por exemplo, um espírita que eu diga que ele não pode acreditar na reencarnação. E todas essas acreditam em coisas diferentes e acreditam, inclusive, até na finalidade de uma religião, como se a religião ela tivesse uma proposta diferente para cada uma. Então, o primeiro de tudo, para você poder debater religião, você deve aceitar que todas elas são diferentes e que não é a única coisa que você está usando em comum é que ela tem alguma coisa falando de Deus ali. Então, eu até lembrei de um outro assunto. Não lembro, esse assunto de religião sempre me chamou a atenção. E aí, quando eu tinha acho que uns 14 anos, eu encontrei não sei aonde, não lembro onde foi, que existia como se fossem regras para que algo fosse uma religião, e tinha que ter um livro sagrado, tinha que ter não sei mais o quê. Bom, balela absoluta, até porque isso aí é só mais uma vez. É o homem projetando alguma coisa e ele achando que ele está entendendo uma realidade maior do que a própria religião está revelando, né? E agora, indo para a conclusão, né? Obviamente, eu acredito, quando eu, como cristão católico, quando eu penso a palavra religião, eu não penso meramente um fenômeno de relacionamento com uma divindade abstrata, não. Eu penso em nosso Senhor Jesus Cristo e o relacionamento possível com Ele. É isto que a palavra religião evoca. Isso, inclusive, seria um outro tema para um outro vídeo sobre não apenas a realidade dos termos, mas o que eles evocam a cada pessoa, né? A proposta final, né, que eu deixo aqui para vocês é isso aqui eu fiz com um tema complexo, né, como religião, mas isso poderia ser para várias outras coisas, né? Quando você pega, por exemplo, estilos de vida muito diferentes e todos eles tentam se aglomerar numa única palavra, você vai ver que você não vai conseguir, você vai ter que subir para um ponto em comum em que todas essas coisas deixam de ser essas coisas. Voltando, por exemplo, que eu dei dos animais,
Se eu subo a ponto de ter que chamar tudo animal, eu excluo tudo aquilo que o leopardo, que o tubarão e que a águia tem de diferente e jogo no ar. Todos eles têm uma sensibilidade, todos eles têm alguns instintos e emoções. E, na verdade, eu estou só excluindo o que cada uma desses objetos, desses bichos são, né? Esse foi o nosso vídeo, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado fortemente. Não esqueça de deixar aqui nos comentários o que você achou. Eu já estou dando uma olhada aí para a gente continuar essa conversa por lá. Eu convido você, como a gente sempre combina aqui nos vídeos, né, que você mande esse vídeo para 2 amigos, nem mais nem menos, que esse vídeo possa chegar a mais pessoas e que esse debate possa ser prolongado. Eu realmente acredito que é um tema muito importante e que, afinal de contas, se você assistiu até aqui, você também acha que é um tema muito importante, tá bom? Essa confusão é muito comum e a gente precisa desfazê-la. Por favor, entra comigo nessa batalha. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, isso é muito importante. Da última vez que a gente viu, 72% das pessoas que são inscritas aqui que veem os vídeos do canal não são inscritas, pois é um número muito alto, não custa nada pra ti e é muito bom pra mim, tá bom? Não esquece de se inscrever. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.